nas porções gerais, né, do sistema digestório, como funções de apreensão do alimento, que é feito pela boca, a mastigação pelos músculos da mastigação, a deglutição feita por 3 órgãos, que é a língua, que inicia a deglutição, a faringe e o esôfago. A digestão, que é um processo enzimático, que nós já comentamos. A absorção, quando cai na corrente sanguínea, feita principalmente pelo intestino delgado. E o que não é absorvido será eliminado como o material fecal. Aqui uma composição, né, os nossos órgãos do canal alimentar, que tem músculo que promovem o trânsito do alimento pelo peristaltismo, a glândula que produz enzima e a secreção através do ducto em direção ao canal alimentar. Esse canal alimentar é dividido numa parte supradiafragmática. Os órgãos são a boca, a cavidade oral, faringe e esôfago, boca, cavidade oral, faringe e esôfago, e os órgãos infradiafragmáticos, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. Mais as glândulas anexas, as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Bom, a parte externa, a boca, é formada pelos lábios e bochechas. O lábio tem uma estrutura de lábio superior, né, o lábio inferior, e as bochechas, que tem pele por fora. A parte de dentro é mucosa, avermelhada, e entre a pele e a mucosa nós encontramos músculos. A musculatura do lábio é chamada de músculo orbicular da boca, e a musculatura que forma a bochecha, o músculo bucinador. O bucinador tem uma importância fundamental porque ele promove a sucção do alimento, mantendo esse alimento dentro da boca quando nós estamos mastigando. A partir do momento que o alimento é colocado na boca, ele é colocado na cavidade oral, né? Essa cavidade é dividida em 2 porções, uma porção pequena, que eu estou grifando aqui, que é uma porção entre os lábios e os dentes, e essa porção entre lábios e dentes é uma porção bem pequenininha, chamada de vestíbulo da boca. Enquanto que atrás dos dentes nós temos uma ampla cavidade, que é a chamada cavidade própria da boca. Essa cavidade própria da boca, ela tem limites. Ela tem um teto formado pelo palato duro e o palato mole. Então, o palato duro e o palato mole formam o teto dessa cavidade própria da boca. Um assoalho formado pelo músculo conhecido como miloióideo, é o assoalho da cavidade. As paredes laterais são formadas pelas bochechas, e esse alimento é colocado, né, ele entra anteriormente, é colocado na cavidade oral, e a língua vai empurrar esse alimento por essa abertura, que eu vou circular aqui. Essa abertura vai permitir que o alimento passe da cavidade oral para a faringe. Essa abertura estreita é chamada de istmo das fauces. Então, istmo das fauces é uma comunicação, uma passagem do alimento, que o alimento vai atravessar da cavidade oral em direção à faringe. Aqui com mais detalhes, eu estou observando aqui o palato duro. O palato duro é formado pela maxila e por um outro osso do crânio, que é o osso palatino. E o palato mole, que é muscular, tem vários músculos no palato mole, e uma projeção cônica, que é essa pontinha aqui projetada do palato mole, chamada de úvula palatina, popularmente a campainha. Nessa passagem, então, aqui é o teto da cavidade oral, o assoalho, e mais ou menos nessa região eu tenho aquele istmo das fauces, por onde o alimento vai atravessar, caindo na faringe. Se eu observar, no istmo das fauces eu tenho um aglomerado de tecido de defesa
de um lado e do outro, chamado de tonsila palatina, conhecida popularmente como amígdala. Então já dá para entender que no quadro de amidalite, essa tonsila palatina ela aumenta de tamanho e ela vai fechar aquela abertura, ela vai bloquear o istmo das fauces, dificultando o processo de deglutição. No interior da cavidade oral, nós vamos encontrar a língua. Nós podemos dividir a língua em regiões. Essa região mais posterior que está presa da língua é a raiz da língua. Uma grande parte da língua chamada de dorso. As margens laterais, então uma margem lateral esquerda e direita, e uma ponta da língua chamada de ápice. Na raiz da língua, se eu observar a raiz da língua, a forma da raiz da língua é completamente diferente do dorso da língua. Então, o que nós encontramos no dorso da língua? No dorso da língua é possível encontrar essas elevações. Na lateral da língua, outras elevações um pouquinho diferentes de forma, e espalhadas pelo dorso, elevações menores. E essas formações são chamadas de papilas linguais. Essas papilas linguais, elas têm a função de captar o gosto, a gustação. As maiores papilas linguais estão próximas da raiz da língua, não na raiz, próximas da raiz da língua. São essas papilas aqui, ó, que vão formar um V invertido, chamadas de papilas circunvaladas. São as maiores papilas gustativas. Na raiz da língua, o tecido da raiz da língua é um tecido de defesa. Então, esse tecido de defesa na raiz da língua é uma tonsila, chamada de tonsila lingual. Então, quando colocam aquele palitinho, né, de madeira, o abaixador de língua, coloco o abaixador de língua para abaixar essa língua e observar a integridade dessas tonsilas linguais. A tonsila lingual, ela ocupa a região chamada de raiz da língua. A língua tem diversos músculos e essa musculatura da língua atua para que a língua inicie o processo de deglutição. Quais são os músculos? O genioglosso, o hioglosso, o estiloglosso e o palatoglosso. Percebam que o glosso sempre mantém, porque glosso é referente à língua. E para terminar, as glândulas salivares maiores, que são pares, são as maiores glândulas. A nossa glândula paralela à orelha, chamada de glândula parótida. A glândula que fica abaixo da mandíbula, chamada de glândula submandibular. E a glândula que fica abaixo da língua, chamada de glândula sublingual. São produtoras de saliva que facilitam a digestão de carboidratos.